Olá, companheiros estudiosos do magnetismo humano, participantes do nosso curso de magnetismo. Hoje, dia 13 de abril de 2025, um domingo, teremos a apresentação da aula número 4 do capítulo do livro Magnetismo Humano, do Jacob Mello, intitulado História e Definições. Vamos fazer um resumo deste capítulo e recomendamos a todos os que possuem o livro que leiam o capítulo todo, que ele traz detalhes dessas informações que passaremos nesta nossa apresentação. O magnetismo, ele está presente na Terra como um todo. São forças magnéticas que sustentam a Terra nos seus movimentos, nas suas relações com os outros planetas, com os satélites, com o Sol, com a Lua. E as forças da natureza, em geral, elas são forças magnéticas que permeiam todas as coisas. Indo para o Antigo Testamento, Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Naquele simbolismo que Deus criou o primeiro ser com o barro e depois soprou-lhe nas narinas. Já vem aí então o sopro divino, o sopro como doador de vida. Simbolicamente, no magnetismo tem muito a ver com as técnicas do magnetismo. No Novo Testamento, todas as curas e milagres feitas por Jesus e pelos apóstolos têm a ver com as forças magnéticas e com as técnicas do magnetismo usadas por eles. No Antigo Testamento, no Antigo Egito, agora as pirâmides, os faraós, os magos, e a literatura antiga, ela nos remete a atos que eram de fenômenos magnéticos. Depois, caminhando um pouco mais, já lá pelos idos de 1500, com Paracelso, foi ele quem cunhou a palavra magnetismo. Era um médico. Depois Van Helmont, em 1580 a 1644, trabalhou com magnetismo. O Athanasius Kircher, também magnetistas clássicos do passado, John Maxwell, e depois veio Mesmer. Em 1779, ele foi um marco no magnetismo para a história, considerado o pai do magnetismo moderno. Ele fez ressurgir todo o magnetismo e, a partir dele, vieram os escritos sobre magnetismo, porque até então tinha-se muito pouca coisa escrita, e o Mesmer escreveu e deixou vários discípulos, vários seguidores à época em que ele praticou o magnetismo lá na França, na Europa. O Gabriel Delany, que é um escritor clássico do Espiritismo, ele escreveu este livro aí, O Espiritismo perante a Ciência. E aí diz ele que negar os fatos seria infantilidade ou má fé. Negar os fatos espíritas e os fatos magnéticos. E essa frase vale muito para os dias atuais. Negar os fatos magnéticos seria infantilidade ou má fé. Essa infantilidade que seria a ignorância dos fatos. E o preconceito seria dentro da má fé. Caibar de Souza Schutel, que foi um espírita do século passado,
ele escreveu um livro também, A Histeria e os Fenômenos Psíquicos, no qual ele trata dos fenômenos magnéticos. Foi um espírita brasileiro, o Caio Barchutel. O Leopold Gamar introduziu o magnetismo no Brasil, em 1800 e pouco. Francisco de Paula Fajardo Júnior foi um médico brasileiro que escreveu a primeira obra sobre hipnotismo médico, que tem tudo a ver com o magnetismo. James Braid, iniciador da hipnose científica. A hipnose é filha do magnetismo, ela nasceu dentro do magnetismo, a hipnose. E este médico aí, nos idos também de 1800 e pouco, ele iniciou a prática científica da hipnose. Magnetizador clássico, La Fontaine, que todos os magnetizadores devem ter conhecimento, foi um dos grandes magnetizadores clássicos. Seguia ao Mesmer e trouxe grandes contribuições em seus escritos, que são utilizados até hoje como base para o magnetismo atual. Hector D'Urville, que foi seguidor também de Mesmer, tem literatura escrita por ele, que deixou um legado importante também. Se fazia muita confusão entre magnetismo, sonambulismo e hipnotismo, mas são coisas distintas, embora se interrelacionem. O magnetismo foi rejeitado e desprezado desde a época de Mesmer, que ele teve muita rejeição e dificuldades na aplicação do magnetismo. Até hoje, o espiritismo continua sendo desconhecido, rejeitado e desprezado. Essa história nós podemos corrigir. Se estamos inseridos hoje no estudo do magnetismo, é justamente para nós bem utilizarmos essa ferramenta, que tem um potencial muito grande para ser usado como uma forma de terapia das moléstias, principalmente daquelas difíceis de serem curadas pela medicina tradicional, e outras tantas que nós veremos no decorrer do nosso curso. Devemos fazer então o presente florir vigoroso e saudável, e no futuro próximo e sempre, que é o nosso objetivo, auxiliar na implantação do magnetismo, principalmente nós que somos espíritas, dentro do movimento espírita, nas casas espíritas. E foi fazendo tudo isso com muita alegria, com entusiasmo, com amor pela causa e bom humor. Com tudo isso chegaremos longe, com certeza teremos êxito nesta empreitada. E todos vocês são nossos convidados para colaborarem com esta ação da implantação do magnetismo. Magnetizar. Magnetizar seria então um ato de caridade, que é o amor em ação. O magnetizador, ele nada mais faz que exercer o seu conhecimento para socorrer os caídos, os aflitos, os enfermos do corpo, os enfermos psíquicos. É um ato de doação, aquele que precisa de fluidos ou de energia vital, distribuindo as bênçãos que nos chegam através desse conhecimento e das nossas potencialidades a serem desenvolvidas para o nosso e o benefício daqueles que vierem buscando o socorro nos centros onde implantarmos o magnetismo.
E aqueles que estiverem sobrecarregados de fluidos, congestionados, aí eles não precisam de doação de fluidos, e sim de uma reciclagem fluídica, de uma purificação dos fluidos, de uma drenagem para facilitar a circulação desses fluidos pelos centros vitais, que muitas vezes é isso que acontece com vários tipos de enfermidades. O objetivo seria o equilíbrio geral, a saúde mais plena, a saúde em sua integralidade do corpo físico e fazendo o alinhamento e harmonização dos centros vitais. Então, os fluidos ou a energia vital, ela precisa circular adequadamente, sem obstáculos, pelos vários centros vitais, para manter a harmonia, para manter o equilíbrio e a saúde orgânica, emocional e espiritual. E isso se faz com os centros vitais em harmonia e em alinhamento. E as técnicas do magnetismo são capazes de promover esse alinhamento, essa harmonização. Se todos os seres vivos emitem ininterruptamente fluidos, sempre estamos atuando magneticamente uns sobre os outros. Sim, essa é uma afirmativa verdadeira. Estamos sempre intercambiando fluidos com os outros seres vivos, sejam eles os humanos, nossos irmãos, encarnados, desencarnados, outros seres vivos do reino animal, os seres vivos do reino vegetal e até com os ambientes e os objetos inorgânicos. Emitimos fluidos que ficam impregnados nesses ambientes e também captamos esses fluidos. Então há uma troca incessante de fluidos entre nós e todo o meio em que estamos inseridos. Então o ato de magnetizar seria uma manipulação dos fluidos magnéticos. Isso é magnetizar, é manipular fluidos e dirigi-los convenientemente. Porque essa troca magnética que ocorre de forma basal entre todos os seres, ela não é intencional, ela é automática. E agora a magnetização, esse direcionamento conveniente dos fluidos, ele obedece uma vontade. Então a vontade é essa alavanca que mobiliza os fluidos e os direciona convenientemente, ou seja, usa as técnicas adequadas para esta troca fluídica e a mobilização dos fluidos nos organismos para provocar a maior harmonia possível. Harmonizando os fluidos, equilibra a saúde orgânica também. Por isso que há uma intencionalidade. Eu quero e eu posso fazer isso. Ou seja, essa manipulação intencional dos fluidos magnéticos que estão à nossa disposição. Magnetizar exige conhecimento, como em qualquer área de atuação humana, é necessário que tenha conhecimento. E aqui o conhecimento de quê? Da ciência do magnetismo, que é a ciência que estuda os fluidos, que é a matéria primitiva, que compõe todos os tipos de matéria existentes no universo, com as várias combinações que possam ser feitas. Então, é o estudo dos fluidos e o estudo das técnicas do magnetismo, porque não basta boa vontade, é preciso conhecer as técnicas e utilizá-las de forma adequada para um bom resultado
da aplicação do passe magnético. Tudo isso temperados com amor e a ajuda dos bons espíritos, que não podemos nunca nos esquecer de que, quando magnetizamos, com a intenção de levar o auxílio, de levar esse recurso para minimizar o sofrimento e as dores dos padecentes, os bons espíritos acorrem nos auxiliando, potencializando as nossas ações. Por isso, a vontade determina o que se deseja com atitudes proativas e ajustadas. Aí estuda, assimila esse conhecimento, compara e parte para as comprovações na aplicação dessas técnicas e faz os ajustes necessários quando os resultados não são aqueles desejados. Podemos e devemos sempre estar avaliando os nossos trabalhos em magnetismo para reconhecer os frutos e também aqueles pontos que precisam ser ajustados, melhorados, ampliados. O magnetismo no movimento espírita ele foi trocado por passe, que é a linguagem comum nos centros espíritas. Está na hora do passe, entra na sala para tomar o passe. Está na hora, e aí o magnetizador foi substituído por passista, ou mais atualmente aplicador de passes. Voltando, que nós já vimos o Mesmer como o pai do magnetismo, ele nos diz que o magnetismo animal oferece um meio universal de curar e de preservar os humanos. Isso no dizer de Mesmer, em 1776. Um meio universal, barato, sem tecnologia sofisticada, somente utilizando as mãos e a vontade na aplicação desses recursos que estão disponíveis para todos, em qualquer parte. O Deleuze, que é outro magnetizador clássico, ele disse o seguinte: o homem tem a faculdade de exercer sobre seus semelhantes uma influência proveitosa, dirigindo sobre eles, por sua vontade, o princípio que nos anima e nos faz viver. Traduzindo, essa influência são os fluidos ou a energia vital de que somos detentores e manipuladores, podemos transmitir para os necessitados ou trabalhar a energia vital do outro, fazendo-a reequilibrar. O Cagné, que também é outro magnetizador clássico, ele diz que o magnetismo é uma influência dos nervos que leva o maior bem para onde ela se dirige, sobretudo quando se está animado pelo amor de Deus e do bem. É a quintessência do mais puro daquilo que existe no homem. É uma influência divina, é o que há de mais puro de Deus, no homem, obviamente. O La Fontaine, outro magnetizador clássico, diz que o magnetismo é uma dessas grandes e sublimes verdades que a inteligência do homem inicialmente repele. Sua imensidade tanto lhe causa pavor como surpresa. Sua razão hesita e ele prefere negar a procurar aprofundar esses mistérios que parecem subverter as leis que ele já estabeleceu,
as quais lhe parecem imutáveis, como se a natureza lhe tivesse dito a última palavra, como se a ciência devesse condenar-se a uma eterna imobilidade. La Fontaine, então, diz que há um preconceito muito grande em cima dessa ciência que é o magnetismo, que causa surpresa, que faz com que se negue, e aí não se procura aprofundar o conhecimento nesses mistérios. E aí leva a ciência a condenar a eterna imobilidade, ou seja, o que está acontecendo com o magnetismo até hoje. Ele não conseguiu penetrar nas academias de ciência, na área da saúde, e por isso mesmo ele não é aplicado pelos profissionais de saúde que os deveria fazê-lo. Charpignon, outro magnetizador clássico, diz que o magnetismo é a síntese de todas as ciências que tem o homem por objeto de estudo. É o elo que une a antropologia racional à doutrina do espiritualismo revelado. Então do espiritualismo aqui, ele quer dizer do espiritismo. Uma síntese de todas essas ciências, que é a ciência do homem. Quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, e tudo que nós temos à nossa disposição para usufruirmos e trabalharmos em termos de matéria que o homem, com o conhecimento, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, faz muito bem, mas ainda não descobriu a matéria invisível, a matéria manipulável pelo pensamento, que são os fluidos invisíveis, que um dia chegaremos lá, inclusive a desenvolver tecnologia e equipamentos para a manipulação desses fluidos e a detecção dos desequilíbrios, como existe hoje os equipamentos para detectar várias patologias na área aí da investigação radiológica, como as tomografias, a ressonância magnética, a ultrassonografia. No futuro teremos equipamentos suficientes para detectarmos os desequilíbrios na energia vital do ser humano. De Lausanne, outro magnetizador clássico, ele diz: é a ação da inteligência sobre as forças conservadoras da vida. A ação da inteligência é a ação do pensamento, a ação do ser pensante, que somos nós, os espíritos, sobre as forças conservadoras da vida, que é a energia vital. Isso é a ação magnética, o magnetizador. Dupotet, outro magnetizador clássico, diz: é a influência oculta que os seres organizados exercem à distância um sobre o outro. Então, uma influência oculta, porque ela não é visível, mas ela é exercida mesmo à distância de uma pessoa sobre outra. Aqui ele se refere ao magnetismo à distância. É a semente etérea da qual Deus se utiliza para vivificar o mundo. E é assim que tudo o que ele produz se ressente da sua celeste origem. A força divina está impregnada em tudo o que existe no universo. E a vida é o resultado desta impregnação da semente divina que está inserida em tudo que foi produzida por Deus, que é a inteligência suprema. Como atua? La Fontaine vai dizer como que se atua com o magnetismo. Eu não pretendo dizer que o magnetismo possa curar todas as doenças. Não. Sem dúvida, isso não é uma panaceia universal.
mas é um meio potente com o qual são obtidas as curas mais notáveis e com a qual se alivia quase sempre quando ele é empregado com discernimento. O Mesmer diz que é uma terapia para todos os males. O La Fontaine vem concluindo que, logicamente, não vai se curar todas as doenças. Isso não existe terapia nenhuma capaz de curar tudo e todos. Mas o magnetismo é um meio potente para se obter curas notáveis, chamadas milagres ou prodígios, desde que ele seja empregado com discernimento, com conhecimento, com a aplicação correta das técnicas que já foram desenvolvidas e outras que estão aí para serem testadas e desenvolvidas pelos magnetizadores. Como atua? Charpignon diz: a influência refletida e deliberada é a magnetização, ou o ato pelo qual se traz, por seu próprio poder, uma modificação qualquer ao organismo de um indivíduo que se quer submeter a essa ação. Então aqui ele diz que o magnetizador, deliberadamente, por sua vontade, ele vai atuar modificando os fluidos do organismo que se deseja submeter à ação do magnetismo. A vontade é o princípio virtual dessa magnetização. É a alavanca que mobiliza os fluidos, direciona esses fluidos e dá o comando mental para que esses fluidos atuem da maneira como o magnetizador determina. O James Sdaley, ele diz, é uma força natural. Atua como um estimulante da debilidade funcional. A água carregada de fluido tem um poderoso efeito. A influência mesmérica pode ser transmitida através do ar. Influência mesmérica seria a influência magnética, que o magnetismo, à época de Mesmer, passou a se chamar mesmerismo, em reverência ao mestre, ao seu considerado o pai do magnetismo, o Mesmer. Ele pode ser transmitido através do ar, ou seja, à distância. Não é necessário, na maioria das vezes, o toque direto no assistido. E a água, diz ele ali, que carreia os fluidos, que é o que nós trabalhamos magnetizando a água, que depois vai impregnar os fluidos do organismo que ingerir essa água. O que se espera dele, do magnetismo? Charpignon. O magnetismo terá uma influência poderosa sobre o futuro da fisiologia e da filosofia, e em seguida sobre a vida moral da humanidade. Veja o alcance do magnetismo, ele vai influenciar moralmente a humanidade no futuro. Quão culpados são então aqueles que, por interesse, por ignorância ou por ridículas prevenções, vêm travar a marcha dessa ciência nova? Então não sejamos nós os culpados pela nossa ignorância ou por ridículas prevenções, colaborarmos para o entrave desta ciência. Muito pelo contrário, devemos estudá-la, aplicá-la convenientemente para mostrar o potencial que se tem inexplorado na ciência do magnetismo. O que pode o egoísmo, a tolice, a apatia, os vãos escrúpulos diante da verdade? Faz uma pergunta o Charpignon. O que se espera dele? Bertrand, outro magnetizador clássico. O magnetismo animal
é o melhor dos remédios contra as afecções histéricas. Aqui, na época, se chamava afecções histéricas, hoje nós chamamos de psicopatologias ou doenças psicossomáticas e que muitas vezes são difíceis de serem curadas pela medicação alopática na medicina tradicional do nosso meio. E o magnetismo, aqui ele chama de magnetismo animal, o qual nós chamamos magnetismo humano, é o melhor dos remédios contra essas afecções. O Chardel diz: magnetizar para curar é socorrer com sua vida a vida enfraquecida de um ser sofredor. O magnetismo sabiamente empregado pode então ser útil em todas as doenças, mas ele não dispensa o uso dos remédios ordinários. Ele chama bastante atenção e nós sabemos disso. Hoje não vamos dispensar os remédios convencionais utilizados pelas equipes de saúde, mas vamos utilizar paralelamente o magnetismo, potencializando a ação dessas terapias das equipes de saúde existentes no nosso meio. Esse é o objetivo. O Marquês de Ponsegui diz o seguinte: o magnetismo do homem será um dia universalmente aceito, conhecido e praticado. E seu triunfo, por mais que seja retardado, será cada vez mais evidente. E é isso que nós estamos empenhados em auxiliar nesse conhecimento para que ele seja aceito, conhecido e praticado. Ele vem oferecer à humanidade um meio garantido de se curar da maior parte de seus males. Ainda o Marquês de Ponsegui diz: toda a doutrina do magnetismo animal está contida nas duas palavras: acreditar e querer. Eu acredito que posso e quero aplicar o magnetismo. Isso já é força suficiente para irmos em busca do conhecimento de como fazer esta aplicação de forma mais eficaz. Eu acredito que tenho o poder de entrar em ação com o princípio vital de meus semelhantes, ou com a energia vital, ou com os fluidos que constituem o corpo perispiritual ou perispírito de todos os humanos e a energia vital que sustenta a vida no nosso plano. Eu quero fazer uso disso. Acredite e queira, e você fará tanto quanto eu, diz o Marquês. Acreditemos e vamos fazer a ação magnética. Os equívocos. As definições de magnetismo deveriam sempre apontar para uma doação de. O que tem isso de prejudicial? É o fato que nem sempre o paciente precisa de uma doação. Se ele estiver congestionado, precisará de técnica dispersiva. Os bloqueios, os congestionamentos, os superfluxos, não será a doação que resolverá o problema. Muitas vezes agrava o problema, inclusive, aumentando o congestionamento. Outro equívoco é que devemos amar nosso paciente. Diz o Jacob, sim, devemos fazer com amor a aplicação do magnetismo, com compaixão pelo sofrimento do outro. Assim os fluidos serão exteriorizados
mais facilmente pelo magnetizador e recebidos pelos assistidos. A cura. Querem nos impor que não podemos curar, não podemos prometer curas, não devemos enfrentar outras ideias religiosas, não devemos querer ser um novo Jesus. Todas essas assertivas que existem até de certa forma dentro do movimento espírita, o magnetismo nos mostra que sim, e o Evangelho de Jesus também, que nos propõe que se tivéssemos a fé em Jesus, poderíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. E o que ele fez, além das instruções deixadas por ele realizou inúmeras curas. Não podemos prometer curas, isso é razoável. Não temos esse poder, nenhuma área da medicina não tem esse poder de prometer curas. Mas nós temos um recurso poderoso em nossas mãos para ser aplicado. E nós não vamos ser o novo Jesus, mas vamos seguir as recomendações que ele deixou de ide e curai. A cura não pode aplicar passe em casa. Em magnetismo, nós aplicamos passe em casa. Aplicamos passe na casa espírita, aplicamos passe no trabalho, aplicamos passe onde formos chamados e acharmos conveniente a aplicação desse recurso terapêutico, que ele não é uma atividade religiosa, ele é uma atividade de uma terapia, de uma modalidade de terapia, na aplicação da cura. Atender, socorrer fora do centro espírita. Sim, o magnetismo faz isso. Em hospitais, nas residências, onde a pessoa não pode se deslocar até o centro espírita, pode-se aplicar o magnetismo fora de casa. Estudar doutrinas estranhas ao espiritismo e ao magnetismo. O magnetizador, é bom que ele estude para compreender esta e outras doutrinas que trabalham também com magnetismo. Discutir nas salas de estudos espíritas sobre o magnetismo. Nós já vimos que Kardec foi um estudioso do magnetismo. Duvidar e discordar de diretores dentro do movimento espírita. Não pode. Segundo Jacó, tem vários não pode. Jesus curou mesmo no sábado. Mas ide, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça, porque de graça recebestes. Que está em Mateus, capítulo 10, versículos 6 a 8. A cura, sim, diz Jacó, é possível, plausível e eminentemente humana. Está em nossas mãos essa possibilidade de realizarmos curas. É preciso que o magnetizador esteja muito bem preparado, intelectual, ou seja, com conhecimento, moralmente e espiritualmente para realizar curas. Então é necessário não só boa vontade, mas toda uma preparação com conhecimento e com os valores éticos morais e estar espiritualmente equilibrado para uma melhor aplicação dos fluidos magnéticos. O raciocínio materialista do ser e das doenças, até hoje, na área da saúde, é isso que prevalece. E o magnetismo vem nos mostrar que, além da matéria densa, nós estamos permeados de uma matéria mais sutil que influencia na saúde do corpo físico,
e do corpo espiritual de todos os seres encarnados e desencarnados. Por isso, a medicina tradicional não considera o elemento espiritual e nem os fluidos. A cura pode-se observar falhas, resultados negativos, que são excelentes mestres para nos mostrar que não somos infalíveis. Os pacientes não são perenes no corpo, ou seja, todos nós estamos de passagem, vivendo em um corpo. Os atendimentos magnéticos podem fazer uma diferença imensa na qualidade com que aportam um novo mundo pela desencarnação. Nesse ponto, o Jacomelo comenta até em palestras no YouTube que mesmo aquele paciente em doenças terminais, sem possibilidade de recuperação da saúde orgânica, a aplicação do passe magnético vai facilitar muito a transferência desse nosso irmão para outros planos e a sua adaptação a outras moradas quando da desencarnação. A não cura também ela se deve aos pacientes. Primeiro, nós temos pacientes impacientes, que criam campos mentais negativos, influenciam de forma negativa para a própria cura. Não seguir as recomendações dadas pelos serviços de magnetismo, que tem várias recomendações, várias orientações. E os assistidos muitas vezes não seguem à risca as recomendações. Um exemplo, na depressão, passe em centros ou com pessoas que não entendem da terapia do magnetismo na depressão, ou terapia da depressão pelo magnetismo, que é as TDMs, que já estão muito bem protocoladas na literatura do magnetismo humano. Tem um livro, A Cura da Depressão pelo Magnetismo, do Jacomelo. Não consumir a água magnetizada de forma adequada. Hoje nós sabemos que e devemos valorizar e muito a água magnetizada. Magnetizá-la com força, com fé, com confiança e potencializando e muito a ação do passe magnético em si, que faz a manutenção. Todo tratamento sério deve ser seguido, regular e metódico. Isso é outra coisa que muitas vezes há uma indisciplina por parte dos assistidos que não seguem regularmente. Eles vêm, faz 1, 2 sessões, às vezes melhora ou não melhora e desiste, depois volta depois de algum tempo, ou seja, não são regulares, seguido e metódico. A não cura quanto aos magnetizadores, que devem estar em equilíbrio interior, com conhecimento e moral. A ineficiência técnica é falta de foco e de coragem. Tem magnetizador que tem medo de aplicar, tem insegurança de fazer a aplicação do magnetismo, ou tem falta de foco ao estar aplicando o passe magnético num assistido. Eu preciso fazer com técnica e com amor. As dores. As dores são nossas aliadas. É muito importante saber tratar e aliviar dores. E o magnetismo tem um potencial enorme de aliviar dores. Mas a necessidade de buscar a origem das dores
para tratar as causas e não as consequências, que as dores geralmente são consequências de causas anteriores. Tirando dores, não estamos curando pessoas, estamos aliviando dores. Curar é ir além das dores, é dar sentido à vida, curando as chagas do corpo e da alma. Agir pelo bem de todos é inadiável e intransferível. E assim devemos então amar o magnetismo por amor a Deus, seguindo os passos de Jesus, amando e socorrendo os aflitos por amor a nós mesmos. Que façamos um bom proveito desta ferramenta abençoada que chegou em nossas mãos, que é a possibilidade de utilizarmos o magnetismo para o nosso e o alívio dos enfermos, de todos aqueles que acorrerem em busca de socorro. Com as bênçãos de Jesus e a ajuda dos bons espíritos. E assim chegamos ao término desta nossa aula sobre magnetismo humano, desejando a todos os nossos companheiros que façam bom proveito dessas bênçãos que nos chega do alto. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro.